Seja muito bem-vindo ao nosso desafio 2 em 1. Aqui, nós discutimos estratégias para dobrar o seu faturamento. E hoje, nós vamos falar, então, sobre o quê? O nosso episódio é faturamento e lucro são a mesma coisa? E por que eu estou aumentando o meu faturamento, mas eu não estou aumentando o meu lucro? Primeiro passo é entender a diferença entre lucro e faturamento. Isso é essencial para qualquer tipo de negócio. Na realidade, a gestão dessas duas variáveis vai ajudar muito a sua empresa a crescer de uma forma muito saudável. Então, o que é a sua empresa aqui? Falando com dentistas, seu consultório, sua clínica, ou para os demais profissionais de escritório, vejam como uma empresa. Então, vai ajudar a crescer de uma forma saudável e aumentando, assim, a sua lucratividade. Bom, apesar desses dois conceitos serem muito confundidos, costumam ser muito confundidos, é importante saber a diferença entre eles. Primeiro, você sabe exatamente o quanto você vendeu em cada mês de 2020? E do seu ano de 2020? Você sabe o quanto que você vendeu? E você sabe o quanto que você teve de fluxo de caixa cada mês do seu ano? Porque são coisas muito distintas. Mas isso é importante para o seu crescimento. Nós vamos falar um pouquinho mais de cada coisa aqui. E o quanto foi o seu lucro? Você sabe o quanto foi o seu lucro mês a mês de 2020? Por que eu estou falando 2020? Porque nós precisamos fazer o planejamento para 2021. Então, é muito importante você ter esses dados. Se você não tem, você tem que mudar isso esse ano. Então, apurar esses dados mensalmente. Então, vamos lá. Sobre o faturamento. O faturamento, você pode considerar que é tudo que entra na sua empresa dentro daquele mês. Ou seja, se você vendeu 100 mil reais dentro do mês, é importante você entender, esses 100 mil reais foi parcelado num cartão, foi parcelado no boleto, mas você vendeu dentro deste mês? Se sim, isso entra no seu faturamento do mês. E todo o seu faturamento daquele mês vai ser considerado até mesmo para cobrar os seus impostos, independente em qual categoria que você se enquadra do tipo de imposto. Se é o simples, se não é o simples, se é o lucro presumido, se é o lucro real. Mas é o seu faturamento que é utilizado como base para esse cálculo de imposto, por exemplo. Então, tem lá o DAS ou IRPJ, se é um lucro presumido. E quando você vai abrir uma conta no banco, por exemplo, quando você vai fazer a abertura dessa conta, o que o gerente pede para você de comprovante de rendimento? Ele vai pedir um comprovante de faturamento e não do seu lucro. Por que é importante essa distinção? Porque não necessariamente, porque você está com faturamento, por exemplo, de 100 mil reais e você está com lucro de 20, não quer dizer que uma pessoa que está com um faturamento de 50 mil reais vai estar com um lucro pela metade, por exemplo, de 10. Pode ser que você esteja com um faturamento de 100 mil reais e tenha no fim do mês um lucro de 20. Pode ser que você tenha um faturamento de 50 mil reais e chega no final do mês, você tenha o mesmo lucro de 20. Por isso é importante, muitas vezes, você nem se comparar com outras clínicas, outros colegas que têm consultório. Falar, poxa, o consultório do meu colega está ali faturando 300 mil reais e eu estou faturando 150. Como que eu vou fazer? Pode ser que o lucro de vocês, pode ser que esteja o mesmo. Ou até mesmo, se você está faturando menos 150 e ele 300, você pode ter um lucro maior do que do seu colega. O que nós podemos pensar aqui? Alguns pontos para serem analisados. Por exemplo, se você quer aumentar o seu lucro, você precisa aumentar o seu faturamento? Não necessariamente. O que você pode fazer? Quais ações você pode fazer para que você consiga, então, aumentar o seu lucro? Então, você pode trabalhar fazendo redução de algumas despesas. Então, se você olhar todos os itens das suas despesas do mês,
Se você tiver alguma coisa que pode ser mexida, que pode ser reduzida, então é um indicativo que você pode, então, aumentar o seu lucro. Você pode, por exemplo, fazer negociação de materiais, de equipamentos. Então, você pode entrar em contato, fazer cotação com diversas dentais para você saber, né, aonde você consegue um melhor preço, uma boa negociação. Laboratório, aonde você costuma comprar os descartáveis. Então, conseguindo uma melhor negociação e reduzindo o valor que você vai pagar por esses materiais, você já vai conseguir aumentar o seu lucro sem necessariamente aumentar o seu faturamento. Agora, se você quer aumentar o seu faturamento, necessariamente você vai aumentar o seu lucro? Quer dizer, se você vai aumentar agora o seu faturamento, então você fatura 50 mil e você consegue aumentar para 80, significa que por isso você vai aumentar o seu lucro? Também não. O que você deve considerar? Se você faz uma ação específica no seu consultório, na sua clínica, dentro daquele mês, estou falando assim de ação de marketing mesmo, e você consegue vender muito, só que você faz uma ação específica que você vai parcelar aquele tratamento em 12 vezes. Vamos colocar para facilitar aqui a nossa conta. Você vai fazer uma ação que você vai parcelar os tratamentos em 10 vezes. Por exemplo, se dentro daquele mês você conseguiu fazer 10 vendas de 10 mil reais, a gente pode considerar aí que você conseguiu um faturamento de 100 mil reais. Só que você parcelou em 10 vezes, ok? Então, o que vai acontecer? Você teve um faturamento dentro daquele mês de 100 mil reais. Só que o seu fluxo de caixa, ou seja, o seu dinheiro que entrou naquele mês para você pagar as suas contas foi dos 100 mil reais? Não dessa ação, ou não desse exemplo que eu estou aplicando aqui. E aí, com essas vendas, você também vai aumentar os seus gastos. Vamos considerar aqui que essas vendas fossem de implantes. Então, você vai ter o gasto do laboratório dessas vendas, que são os gastos variáveis. O que são os gastos variáveis? São gastos que dependem das suas vendas. Quer dizer, se você vendeu o implante, ele precisa de laboratório, ele é um gasto variável. Agora, se você não vendeu nada, você não vai precisar daquele laboratório, mas você vai pagar água, luz, telefone, aluguel, condomínio, da mesma forma. O que isso é gasto fixo. Então, voltando aqui para o gasto variável. Aí você vai ter um gasto de laboratório, você vai ter um gasto de materiais para aqueles procedimentos. E por isso que é necessário essa organização. Quando você fala, eu vou fazer o meu planejamento do ano, do mês, de 2, de 5 anos, independente, qualquer que seja o planejamento, você deve colocar isso na sua programação. Então, eu quero fazer um aumento se no ano de 2020 eu conseguir ao longo do ano um faturamento de 500 mil reais e eu quero dobrar esse faturamento para 2021, é possível? Sim. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar e já vou falar, não, então tá, então em 3 meses eu vou dobrar de 500, ou em 2 meses eu vou dobrar de 500 para 1 milhão, ou de 100 para 500. Você vai ter que fazer um planejamento. Se você tem um faturamento de 100 mil mês e você já quer aumentar muito para o próximo ano, para 500, você não pode achar que vai fazer no mês seguinte 100 mil, no outro 100, no outro 100. Você tem que escalonar isso. Então, ok, já tenho faturamento de 100 e eu quero chegar a 500, eu vou colocar uma porcentagem. Olha, então, dentro disso, a minha ideia é em aumentar em 10% ao mês. Então, no primeiro, segundo e terceiro mês, eu quero aumentar em 10% cada mês. Aí, a partir do quarto, eu quero aumentar em 20%. E com isso, você vai fazendo a sua escala. Consequentemente, você vai se organizando para os gastos que irão aumentar. Por isso que, se você está aumentando o seu faturamento, não significa que você está aumentando o seu lucro. Porque se você fez a sua ação parcelada em 10 vezes, esse dinheiro vai entrar no seu fluxo de caixa, certo? Só que você tem que ter essa recorrência, quer dizer, uma ação por mês, 2 ações de marketing por mês, ou uma por semana, deve estar lá no seu planejamento.
para que mensalmente você consiga aumentar as porcentagens desse faturamento. Se não, esse mês eu faturei 100, só que eu parcelei tudo em 10, vai aumentar o meu caixa por mês em 10 mil. E aí, o meu custo com isso foi compatível? Porque, para eu conseguir fazer esse atendimento, eu aumentei outras despesas. Então, deve fazer esse escalonamento. E com isso, conforme vai fazendo as ações de marketing, por exemplo, e vai aumentando esses atendimentos, aumentando esses pacientes, esses procedimentos, concorda comigo que vai aumentar também contratações para a sua equipe? Então, vai ter lá, vou ter que contratar um dentista a mais, uma recepcionista a mais. Então, isso também deve ser planejado. Então, lá no seu planejamento, se você colocou os 10% de crescimento ao mês, você vai ter que planejar, bom, então, dentro de 3 meses, com isso, para eu crescer esses 10% ao mês, quantos procedimentos eu devo fechar, a quanto? Qual é meu ticket? Então, eu vou aumentar em quantos pacientes? Esses pacientes que eu aumentei mensalmente, eu vou conseguir atender com a equipe que eu tenho hoje? Se eu vou, ok. Mas dentro de 3 meses que você foi aumentando o gradativo, nos 10% que você planejou, você vai conseguir atender com a mesma equipe que você tem hoje, daqui 3 meses? Não. Já percebi que eu aumentei em 10% mensal. Vou ter que aumentar a minha equipe? Então é hora de você colocar lá na sua despesa, no seu planejamento, que você vai ter a despesa de mais um funcionário, de mais alguém para a sua equipe. E qual é essa despesa? É o salário, é o transporte, a alimentação, todos os gastos, os impostos, FGTS, INSS, tudo que equivale àquele salário. Isso tudo tem que ser colocado. Então, vejam que não é proporcional o aumento do seu faturamento de acordo com o seu lucro. Não quer dizer que você aumentou o seu faturamento, que você vai aumentar o seu lucro. Por isso que tem que ter, de novo, o planejamento. Porque se não tiver o planejamento, a empresa não funciona. Ou você não tem um mapa na sua mão, né? Quer dizer, fica aquela história da Alice do País das Maravilhas, né? Para que caminho eu vou? Então, por isso da importância do planejamento. Aí você colocou lá que você vai ter essa contratação a mais, então daqui quanto tempo, conforme você aumentou, fez a sua projeção de crescimento, por quanto tempo você consegue atender com aquele pessoal? Então agora eu já não vou precisar mais de só mais uma recepcionista, eu vou precisar de mais uma auxiliar, vou precisar de alguém que me auxilie no atendimento com o cliente, vou querer fazer um investimento. Hoje, a odontologia está cada vez mais digital. Então, é importante, inclusive, o planejamento para a aquisição de novos equipamentos. Senão, cada vez mais vai ficando para trás. Então, cada vez mais, nós temos que estar junto, né, de igual com a nossa concorrência, ou melhor. Temos aí raio-x panorâmico, o pessoal está investindo muito nos digitalizadores, né, por exemplo, um iTero, algo assim, para consultório, e isso entra lá no seu planejamento. Ok, eu quero adquirir um iTero, daqui quanto tempo? Eu não tenho hoje isso em caixa, e eu vou aumentar o meu faturamento para aumentar o meu lucro? Opa! Então, se você já está fazendo o seu planejamento, é a hora, inclusive, de você projetar um valor de retirada mensal, não é nem retirada não, tá? Porque é para investimento. Então, assim, para que fique numa poupança, em algum lugar, para que você utilize para reinvestir na sua clínica, no seu consultório. Quando eu falo em reinvestir, não estou falando de marketing, porque o marketing, ele tem que ficar como um gasto mensal para você. Você tem que investir aquilo mensalmente. Então, você não vai separar para guardar, para investir para o marketing daqui a algum tempo. Então, você vai separar uma porcentagem e falar, olha, esse dinheiro está ali para quê? Para se eu quiser comprar um aparelho mais caro, um iTero, um raio-x digital, você tenha um valor para poder dar uma entrada e conseguir uma negociação melhor, ou então, para que você consiga comprar à vista, né, tem que fazer esses cálculos aí, do quanto que você consegue à vista, do quanto que é parcelado, se o pessoal realmente está dando desconto, para ver o que vale a pena. Porque às vezes o desconto é tão pequeno que se você deixar rendendo esse dinheiro, vai render mais do que o que você vai pagar lá de alteração na parcela. Importante também verificar isso. Então, começar a ter essas reservas. E isso tudo você tem que retirar. Então, se você tem o seu faturamento,
você já tirou todas as suas despesas do mês, pagou todas as contas, inclusive tirou o seu dinheiro lá, que vai para a poupança para você fazer um reinvestimento, aí sim o que sobrou é lucro. Ah, então tá. Então, se eu estou com faturamento de 100, já fiz todos os pagamentos, já separei o meu dinheiro da reserva, já fiz uma reserva especial ali para o pessoal do RH, que daqui um pouquinho eu falo mais sobre isso. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que sobrar e vou pôr no meu bolso e levar embora? Não. É importante você deixar um valor para o seu fluxo de caixa. É isso que eu falei lá no começo sobre fluxo de caixa. Lembra que eu falei que tinha um fluxo de caixa, que já não é a mesma coisa que faturamento, também não é a mesma coisa do que lucro. Então, fluxo de caixa é o dinheiro que você vai ter circulando mensalmente na sua conta, no seu caixa. Então, se você fez aquela venda lá, do exemplo, dos 10 tratamentos a 10 mil reais e você conseguiu um faturamento no mês de 100 mil, concorda que vai entrar 10 mil por mês desses tratamentos daquele determinado mês? Então, esses 10 mil que entra no seu caixa naquele mês, ele faz parte do seu fluxo de caixa. Então, ele é o que existe de real na sua conta, o que está na sua conta, o que está na sua gaveta do caixa, que é o que você vai pagar as suas faturas, as contas do consultório. E por que nós, dentistas, ou quem tem um consultório, que trabalha com serviço, que vai lá na faculdade, aprende os procedimentos, tudo que tem que fazer, tem que entender de tudo isso? Porque a maioria das vezes termina o atendimento ali no fim do dia, pega o dinheiro que entrou no dia, paga os boletos que vencia naquele dia, pega a diferença do valor e enfia no bolso. E aí não faz nenhuma, não anota nem no caderno ou no sistema como retirada, por exemplo. E aí chega no fim do mês, não sabe o quanto ele tirou para ele, então não sabe o quanto ele pegou para ele pagar as contas dele, de casa, ou ele gastar com a família, não sei, né, para os gastos pessoais, não tem a noção, mas faz ali a continha de mais ou menos quanto entrou no mês. Agora, a gente pergunta, tá, entrou no mês isso, que é o fluxo de caixa. Normalmente, os dentistas têm a noção do que é o fluxo de caixa dele do mês, mas o faturamento dele em si, não, né? Muitas vezes se confunde o faturamento, o lucro, o fluxo de caixa. E isso tem que ser muito distinto, de novo, para o planejamento. E com isso, faz a retirada ali, né, no fim do dia, aí no dia seguinte espera o dinheiro do dia para entrar, para ver se vai ter como pagar as contas ou não. Aí, se de repente não tinha conta para pagar aquele dia, às vezes coloca o dinheiro no bolso de novo, vai embora e assim vai. Então, mistura todas as contas da clínica e as contas pessoais. Não é o mais adequado, quer dizer, não é o adequado, nem deve se fazer isso, porque dessa forma não tem planejamento nenhum. O que você pode também colocar no seu planejamento ali, para você separar o lucro, tudo? Você pode colocar uma retirada como se fosse um prolabore. Então, tá, mensalmente, eu vou colocar como retirada um prolabore aqui de 5 mil reais. Então, você sabe que aqueles 5 mil reais você vai retirar todo mês. E você se organiza com as suas contas pessoais com esse valor. E o restante da sobra, o restante do lucro da empresa, você pode ir deixando dentro da própria empresa para reinvestimento. O que importa é chegar no fim do mês, você saber o quanto de fato você faturou, o quanto de fato você teve dentro do seu caixa para o fluxo de caixa e o quanto você teve de lucro. E em cima de tudo isso, você fazer toda a sua projeção. Eu quero aumentar, eu tenho um lucro de 20 mil e eu quero aumentar 10 mil, ou seja, 50% do que eu tenho hoje de lucro, e para isso eu preciso dobrar o meu faturamento? Não. Então, se você já tem um faturamento de 50, aí você tem um lucro de 20, e você quer ganhar 30 e não 20, então, para isso, eu vou ter que aumentar, vou ter que dobrar, porque estou aumentando o meu lucro, eu vou ter que dobrar o meu faturamento, ao invés de 50, eu faturar 100? Não. Ah, então vou só aumentar meu faturamento em 10, que é a diferença do que eu quero ganhar mais? Também não. Por quê? Porque se você está faturando mais, você tem
os gastos a mais ali, com dental, com laboratório, com gastos variáveis de acordo com os procedimentos. E, de acordo com que isso vai aumentando, claro, vai aumentando o faturamento, vai aumentando esses gastos e não é proporcional. Quais são ações que podem ser realizadas, então, para poder aumentar o faturamento e aumentar o lucro? O que eu posso fazer para isso? Tem muitas pessoas que têm medo de fazer venda parcelada em boleto. Eu, por exemplo, sou um exemplo. Passei muito tempo, muitos anos, com medo de fazer vendas no boleto. Então, eu pensava assim, eu vou fazer só no cartão, porque eu tenho certeza que eu vou receber, vou fazer só no à vista, ou o paciente vai pagando para mim conforme ele for executando o procedimento. Mas, se você fizer uma boa análise daquele paciente, o perfil daquele paciente, você pode vender com uma maior segurança parcelado no boleto. Claro, não precisa vender lá em 36, 48. Quer fazer uma ação para que venda a longo prazo? Existem alguns cuidados. Então, você precisa de uma entrada maior, que normalmente a gente orienta para que seja de 30% essa entrada, principalmente assim, quando são tickets altos, entra muito a parte de implante, que é um dos procedimentos de maior ticket dentro da odontologia. Então, aí você pensa, poxa, então eu vou fazer uma ação que eu vou parcelar em 36 meses. Gente, eu não estou aqui para julgar ninguém se é muito ou se é pouco esse parcelamento. Eu estou aqui dando exemplos de ações a serem realizadas. Você acha que é muito os 36 mas eu quero fazer ações para parcelar em 12? Que seja. Mas coloque isso, especifique como vai ser realizada essas ações, quanto o paciente vai ter que dar de entrada para eu suprir os gastos iniciais com o procedimento, o meu custo da hora, os materiais gastos, o laboratório, tudo para custear aquele tratamento, para reduzir, então, a possibilidade de você ter um prejuízo aí nessa venda. Então, você pode fazer algumas ações. Então, vou começar a trabalhar com parcelamentos, que seja agora, tem uma série aí de operadoras de cartão de crédito que estão ofertando maior parcelamento para o cartão, em 12 vezes, coisa que muitas vezes a gente conseguia só em 6. Tem pagamentos recorrentes, dependendo da operadora, você consegue aí trabalhar com pagamento recorrente e parcelar em 24 no cartão. Tudo isso é muito positivo, veio de uma forma boa para nos auxiliar nas nossas vendas dos procedimentos. Então, pode ser criada algumas ações, então, estipular, vou fazer uma ação por mês, vou fazer 2 ações por mês ou uma por bimestre. Isso é algo que pode elevar o seu faturamento. Como que você pode fazer essas ações? Como que eu vou chegar até esses pacientes? Então, hoje se fala muito em marketing digital. É a forma que você vai ter um custo menor para alcançar mais pessoas. Enquanto antigamente a gente tinha que pensar em rádio, a gente tinha que pensar em TV, coisas que às vezes não era viável, principalmente para quem tem consultório pequeno, então hoje o marketing digital nos possibilitou isso, para a gente alcançar um número muito maior de pessoas. Ó, a Celise falando aqui, né? Mesmo assim, vale a pena por conta da taxa do cartão. Sim, vale a pena. Quando vai precificar os procedimentos, na precificação, você já tem que pensar nisso, na taxa do cartão e até mesmo na sua inadimplência. Então, claro, se você não começou a trabalhar com o boleto ainda e você vai começar, você tem que medir isso, né? Dentro do primeiro mês, quanto você teve de inadimplência. No segundo mês, vamos supor que você teve 10% de inadimplência. Já colocar dentro da sua precificação de todos os procedimentos, não necessariamente só para aquele paciente, essa possibilidade de inadimplência, porque é um valor que você não vai entrar, mas ele diluído em todos os atendimentos, digamos assim, você está passando o valor para o seu paciente, o preço para o seu paciente do procedimento. Então, isso já está embutido lá. Então, é viável fazer um planejamento para que eu faça a venda no boleto? Sim, é importante definir como que vai ser isso, como que vai ser a minha cobrança, como que eu vou fazer essa análise de crédito. E essas vendas, elas potencializam muito o seu faturamento, o aumento do seu faturamento, tá? Porque você pode trabalhar
até como um cartão parcelado lá em 12. Você não vai ter 12 parcelas para receber? Da mesma forma, a história do boleto. Se você colocar isso como uma prática, claro, quando você vai fazer a venda, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Na hora de você ofertar essas formas de pagamento para o seu cliente, para o seu paciente, você já tem que colocar primeiro passo, a hora que você vai falar com ele, já ofertar na forma que você tem preferência em receber. Se a sua preferência para o boleto é a última possibilidade que você vai falar, né? Então, para chamar a atenção. Isso já é uma ação, a Gil entrando. Gil, faz tempo que a gente não se vê, hein? Já dei um tchauzinho aqui. Essas ações hoje que o marketing digital nos possibilita é muito positivo, porque nós conseguimos alcançar pessoas muitas vezes que a gente nem conhece, você consegue definir muito bem o seu público, se é mais distante, se é mais próximo de onde você atende, e isso é muito positivo. E você tem que fazer ações não somente para captação, mas também para estar o tempo todo nas redes sociais e criando uma autoridade. Com isso, com o tempo, vai facilitando dentro da sua rede social essa captação. E é a forma que hoje eu enxergo como mais fácil de aumento de faturamento, tá? Ah, mas eu quero trabalhar mais a minha marca. Você tem uma marca, então você quer que as pessoas conheçam mais a sua marca. Além do marketing digital, aí sim, eu sugiro que faça as outras ações de rádio, TV, às vezes um outdoor. Mas lembra, são coisas que a gente coloca ali para fixar a marca. Isso vai te dar um retorno de imediato? Não, não vai te dar um retorno de imediato. Isso é um retorno mais a longo prazo. O marketing digital vai te dar um retorno um pouco mais rápido, tá? Por quê? Porque você consegue alcançar mais pessoas. Agora, isso é uma coisa que eu estou falando para aumento de faturamento. Agora, então tá, eu quero aumentar o lucro. Primeiro passo, vai passar um pente fino em todos os seus gastos. Você vai ver todos os gastos, o que é necessário, o que não é. O que de repente dá para esperar um pouco mais. Isso aqui, eu não preciso ter esse gasto esse mês, eu posso ter esse gasto daqui 2 meses. Então, você segura aquele gasto, né? Eu preciso... enfim, o primeiro ponto é os gastos, tá? É o primeiro passo para você rever ali todos os seus, para você aumentar o seu lucro sem necessariamente você aumentar o seu faturamento. E aí você vai acabar percebendo que tem diversas coisas ali de gastos que às vezes não era necessário, realmente não era prioridade, e tinha meses que você estava com aquele gasto ali. Aí, de repente, você se depara com a soma do quanto gastou até ali e falou, poxa, eu gastei esse dinheiro e não tinha essa necessidade. Pode acontecer também, por exemplo, ver que não tem onde diminuir esses gastos, mas é um momento que você precisa de uma redução imediata por algum motivo. Converse, por exemplo, nesse período que nós passamos aí de 2020. Foi a hora de conversar, então, com o proprietário da sala onde você aluga o espaço, do pessoal segurar aonde você tem que pagar condomínio. Eu tenho conhecimento de alguns lugares que o próprio condomínio, sem até mesmo ninguém ter solicitado, já ter reduzido ali o valor da taxa fixa. Tem algumas ações que, se você viu ali que não tem o que reduzir de gasto, tem algumas ações que você pode negociar. Então, de repente, se eu conversar com essa dental, se eu consigo um desconto maior esse mês, será que eu consigo no laboratório uma conversa para a gente reduzir um pouco de custo e ele aliviar, né, o laboratório, diminuir o valor de algumas coisas para mim durante esse mês e mês que vem? Mas, contrapartida, para que ele faça isso para você, você vai ser fidelizado a ele. Você vai falar assim, olha, eu vou continuar sendo seu cliente. Poxa, se ele está te ajudando nesse momento, você também tem que ajudar ele. Então, você tem que ser fiel ali a ele como um prestador. Fala assim, olha, você está me ajudando agora e eu vou continuar como sua cliente e ali na frente você sempre vai poder contar comigo. Então, é a hora dessas negociações. É muito possível você conseguir reduzir os seus custos, você aumentar o seu lucro sem necessariamente você ter que ter aumentado o seu faturamento.
Agora, gente, de novo, de extrema importância essa distinção dessas três situações: fluxo de caixa, faturamento e lucro. Se você não souber a diferença dos três, não existe como fazer uma projeção de crescimento. Não tem como. Porque, como são coisas muito distintas, mas elas andam sempre juntas, se você não entender isso e que você fez uma venda agora, que ela não vai entrar agora, que ela vai entrar parcelado, e que você vai ter uma parte dela como fluxo de caixa seu por mês, como que você vai fazer um planejamento de investimento? Algo que eu trabalhei muito tempo nas minhas empresas e que sempre ajudou muito, era fazer uma projeção, por exemplo, de retirada para pagamento de custos de final de ano. Então, por exemplo, eu tinha lá como praxe, tenho como praxe fazer retirada de 40% da folha de pagamento do funcionário. Então, se eu tenho 10 funcionários que ganham 10 mil reais, 10 funcionários que ganham R$ 1.000 e totalizam 10 mil reais, então, separar 4 mil reais para uma conta, de novo, para uma poupança, para quê? Para lá no fim do ano você dar as férias coletivas tranquilamente, sem você precisar ficar preocupado ali, eu tenho esses gastos extras, então eu não vou sair de férias, né? Para poder ter a entrada de dinheiro aqui, ou você não ter as suas férias tranquilamente. Então, você separa esse valor e dentro disso aí você já paga, dentro dessa poupança, você faz a retirada para você pagar 13º, as férias e todos os impostos pertinentes a esses gastos. E também, caso tenha alguma rescisão no meio do caminho, aí ao longo do ano para fazer, você faz retirada disso. Porque a rescisão, querendo ou não, a gente sabe também que acaba derrubando o nosso caixa, derrubando o nosso fluxo de caixa. Muitas vezes, nós não estamos, não temos essa previsão dessa demissão, às vezes uma pessoa pede o desligamento mesmo, e aí você tem ali a guia do FGTS para pagar, sobre aquela rescisão, você tem os cálculos do 13º, férias proporcional, então essa rescisão não vai ser só o valor do salário dessa pessoa. E muitas vezes você não está preparado para aquele custo, para aquele valor. Então você já tem essa reserva. Mas olha, aí vocês perguntam, Fabiane, mas eu preciso já de cara tirar os 40%? Não, se você vai começar agora a fazer o seu planejamento, o seu aumento de faturamento, o seu planejamento de caixa, comece com menos. Então, durante 3 meses eu vou retirar 10%, depois, durante os outros 3 meses, eu vou retirar 20%, depois, os outros meses, 30%, e vai escalonando. Pode acontecer de chegar lá na época, você não ter todo o dinheiro para esses pagamentos. Como pode acontecer de você ter até uma sobra e você ter um caixa ali, finalizou o ano. Fez todos os pagamentos, você teve um caixa, uma sobra dentro desse caixa, que você pode destinar para outras coisas. Então, eu vou deixar uma porcentagem disso para já começar o próximo ano com esse caixa já positivo, nessa retirada aqui positiva, como eu posso também aproveitar, olha, então eu vou aproveitar isso aqui, já que é destinado para a minha equipe, e eu vou usar na confraternização do fim de ano da minha equipe. Vou utilizar isso aqui para dar um presentinho para cada um, uma lembrança, e tirar o restante para colocar no seu fluxo de caixa, ou tirar uma parte e adicionar no seu lucro. Enfim, é uma forma de você ter ali a sua reserva sem ficar passando apertado em determinados momentos que, infelizmente, acontecem dentro de uma empresa e você não tem a previsão, o que acabam, então, de novo, com o seu lucro e com o seu fluxo de caixa. E, então, assim, só agora para a gente relembrar alguns pontos importantes que nós passamos aqui sobre faturamento e sobre lucro. Então, primeiro, sobre faturamento. Se eu quero aumentar o meu faturamento, quais ações eu devo fazer? Então, primeiro, marketing. Marketing e venda, eles estão ligados, porque não adianta você fazer marketing, um monte de marketing, e chega a pessoa no seu consultório e você não vende para ela. Aí você está gastando e não está convertendo. Aumentar as suas vendas e aumentar, né, intensificar o seu marketing. É o principal ponto para você aumentar o seu faturamento. O segundo ponto, se eu aumentar o meu faturamento, eu aumento o meu lucro? Não.
Você pode ter aumentado o seu faturamento, estar com o mesmo lucro, pode até acontecer de você aumentar o seu faturamento e diminuir o seu lucro, porque eles não estão ligados. Tem como eu aumentar o meu lucro sem eu ter aumentado o meu faturamento? Sim. Primeiro passo, passar aí em todas as contas, verificar todas elas, ver se tudo isso é necessário, ou se tem como negociar, ou se tem como fazer redução de custos, ok?